Queremos dar as boas-vindas a todos e a todas nesta manhã. É com grande satisfação que anunciamos no dia de hoje, 24 de novembro, o lançamento da cartilha Um Novo Retrato da Agricultura Familiar do Estado de Alagoas. Trata-se de uma publicação produzida pelo projeto Adaptando o Conhecimento para a Agricultura Sustentável e o Acesso a Mercados, da Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, com o apoio do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. O compilado é de autoria do professor pós-doutor Marcelo José Braga, da Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais. A cartilha, Um Novo Retrato da Agricultura Familiar do Estado de Alagoas, é uma importante ferramenta de diagnóstico da agricultura familiar alagoana, pautado pela validade das informações, confiança e objetividade a partir dos dados do Censo Agropecuário 2017, além de contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado de Alagoas, será uma importante ferramenta de diagnóstico do segmento. A publicação passará a ser também uma fonte de pesquisa para diversos setores produtivos, agentes públicos e privados, estudantes, técnicos, entre outros. E para nos dar as boas-vindas em nome do Governo de Alagoas, convidamos a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, Aline Melo. Bom dia a todos. Em nome do governador, a gente dá as boas-vindas. E a gente dispensou uma mesa, porque a gente entendeu que todas as pessoas que estão hoje aqui são os representantes das instituições. Então, para que a gente não fizesse uma mesa e botasse a mesa com todo mundo, que não tinha muito sentido, a gente preferiu fazer uma coisa assim mais junto, mais íntimo, para que a gente possa tanto mostrar o nosso material, que depois o Rodrigo vai falar, junto com o professor, para que a gente consiga ter uma conversa bacana. A gente já tem um planejamento, uma expectativa da gente atualizar esse material. Então, tudo que for sugestões para os próximos anos, para o próximo ano, e que possa contribuir, vai ser bem-vinda. A gente vai ter a apresentação de Rodrigo, para falar, a gente vai ter a apresentação do professor, a gente vai abrir um momento para uma discussão que a gente pede que não tome muito tempo, porque eu acho que vocês querem assistir o jogo, né? Antes de passar a palavra para o professor Marcelo, para que todos nós possamos conhecer um pouco mais sobre ele, eu vou ler um pouquinho do currículo dele, que eu acho que se fosse ler o currículo inteiro, a gente ia passar a manhã inteira aqui, né, professor? Concluiu o doutorado em Economia Rural pela Universidade Federal de Viçosa, UFV, em 1999, e o pós-doutorado da University California F. Davis, UCD, dos Estados Unidos, em 2004. É professor titular e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, IPPDS, da UFV, membro do Conselho Editorial do periódico Agrobusiness International Journal e coordenador do projeto Adaptive College for Agriculture and Access to Markets, Arkansas, é isso? Arkansas, ok. Foi presidente da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da referida instituição, presidente da Associação Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, a SOBER, foi presidente da Câmara de Assentamento Ciências Sociais Aplicadas, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Recebeu 14 prêmios ou homenagens, dentre os quais o de orientador das teses vencedoras do prêmio Edson Pontes Magalhães, concedido a melhor tese de doutorado na área de economia rural, SOBER. Prêmio Rui Miller Paiva, pela coautoria, melhor artigo publicado na Revista de Economia e Sociologia Rural no ano de 2009, e prêmio da Associação Brasileira de Desenvolvimento, ABDE, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
PIB em 2019. Atua na área de economia com ênfase em agricultura agrária e os temas organização industrial, cooperativas, agropecuárias e desenvolvimento rural. Por favor, professor Marcelo Braga. Bom dia, eu estou muito agradeço muito o convite, agradeço aí a secretária Linde, agradeço o Rodrigo, fico muito feliz de reencontrar um estudante nosso desempenhando um papel relevante aqui, então é um motivo de satisfação muito grande estar presente aqui. E a gente, além desse, vou falar, esse produto aqui, essa cartilha, que ele chama de cartilha, mas na verdade é um caderno, com uma série de informações relevantes sobre a agricultura familiar, ele é resultante de um projeto que a gente tem lá na universidade com o FIDA. O FIDA é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e ele fez uma atuação para a universidade para poder fazer sistematização do conhecimento. Somente 3,4% dos agricultores falaram que tem produção orgânica, que eles fazem algum tipo de certificação na cidade. Isso é um grande nicho de mercado para eles que é pouco explorado. E aí, 53% falou que não tem. Aí você fala, por que isso não soma 100? É porque aqueles que falaram que usa agrotóxico, quando o cara fala que usa agrotóxico, o licenciador nem pergunta a ele se ele tem produção orgânica. Então isso aqui são dentro do total de agricultores, tinha aquele grupo lá que usa agrotóxico, 30 e tantos %, eles ficam fora disso. Essa soma tem que estar 100%. E aonde você tem maior, qual é o tipo de produção orgânica que eles têm? A maioria é produção vegetal orgânica, produção de frutas ou de alguma cultura orgânica. A produção animal orgânica é pequena. Então, e aqui está a distribuição dele entre as regiões. Então, é uma oportunidade aí, só com a produção orgânica você precisa de certificação participativa em rede, e tudo isso envolveria. Apicultura. A apicultura é uma outra atividade muito relevante para o agricultor familiar, Você tem experiências interessantes. Hoje, por exemplo, Piauí, com pequenas mudanças, o Piauí é o maior exportador de mel hoje no Brasil. Por que o Piauí se tornou esse principal exportador? Existe uma série de características, não só a qualidade do mel, a existência de um porto de Itaqui, lá no Maranhão, que facilita isso. E ações também de capital social, ou seja, de construir as cooperativas, de valorizar as cooperativas. E aqui também existe uma tentativa de construir uma roda de agricultura. Para vocês terem uma ideia, desses agricultores familiares, 305 falaram que utilizam e produzem agricultura. E a maioria deles é o produto mel, que comercializa, que é um produto de baixo valor agregado. Que comercializa cera e próprios, é um percentual muito baixo. 64%, então existe 305 produtos de mel, 64% deles comercializam só o mel, os outros comercializam outros produtos. E aqui está a distribuição desses agricultores, a maioria deles estão no sertão, 40% estão no sertão, no agreste, 34%, 25% no leste. Então você tem uma agricultura existente ali. O extrativismo, é outra atividade que os agricultores familiares não fazem extrativismo. Então existe aí 334 produtores extrativistas, que 2 milhões de reais é o valor da produção, quase 3 milhões de reais eles têm. O principal extrativismo é de lenha, você vai lá, corta a lenha, existem algumas frutas, isso aqui a gente chamar a atenção, muito pouco, 2 mil reais, 4 mil reais, que é de colírio, umbu e cajarã, que são frutas típicas, que poderiam ser aproveitadas o quê? Hoje você tem uma rede hoteleira, você tem um turismo muito grande aqui em Alagoas. Você poderia, esses turistas que vêm, eles gostam muito das frutas típicas e tudo. Por que você não organiza esses produtores para fornecer essas frutas, não só frutas, mas poucos de frutas e assim, esse tipo de coisa. A agroindústria, quando eu estou falando de agroindústria aqui, eu estou falando da agroindústria que aquele produtor faz. Não é essa agroindústria que, quando é cooperativa, aí é o CNPJ de cooperativa. Quando é uma empresa, vamos pegar a predileta que está aqui, aí já não entra nisso, porque a predileta já não é agricultora familiar. Então, estou falando aqui da agroindústria, quando a pessoa monta com a inspeção e tudo, monta ali uma área para ele poder fazer um doce de umbu, e ele vende esse doce para feira. Então, a agroindústria são 10,8% desses agricultores falaram que tem algum tipo de agroindústria.
está muito ligado ao fumo, como mostrado depois quais tipos. Isso produz 58 milhões de reais. Ela está muito na Grécia Alagoana, né? O grande percentual em termos de valor, esse amarelo aqui é o valor da produção, e esse aqui é o número de estabelecimento. Então você vê, a Grécia Alagoana tem mais de 60% do valor da produção e 70% do número de estabelecimento. Então a maioria desses que estão na Grécia, eles fazem o quê? O principal produto dessa agroindústria é o fumo, né? Principalmente ali na Arapiraca, né? O fumo de bolo e pó, 48%. Alguns produzem queijo, outros farinhas de mandioca. Com fruticultura, muito pouco, né? Desses agricultores. Onde que esses agricultores gastam, né, quando eles vão comprar insumo? Qual é o principal insumo que eles gastam? Basicamente, quando você tem uma pecuária de grandes animais, é a compra de sal e outros suplementos, quase 30% disso. Depois eles compram animais, salário, né? Como agricultor familiar, paga um pouco de salário. Então aqui a gente fez uma descrição de quais são os gastos, onde que esses agricultores gastam o dinheiro deles em relação ao insumo. Muito bem. Qual é o valor da produção? Quanto que esses agricultores produzem no total, né, se você somar toda a produção? 705 milhões de reais, né, isso corresponde a 27,5% do valor da produção da agricultura. Então o valor da produção da agricultura, de agricultores familiares, é só 27,5%, é um quarto desse total, que são 700. Então eles produzem 705 milhões e isso corresponde a um quarto do total. A maioria, 52%, são produção vegetal, então é da venda da banana, da venda da mandioca, e os outros 47% são da venda de animais, da venda do leite, né, estão ligados ao pecuário, né, que esses agricultores familiares. E aqui a gente separou, para vocês verem, né, no caso do sertão alagoano, a maior parte da venda, o valor da produção vem com a venda de animal, no agreste a metade, e no leste isso inverte. A maior parte dos agricultores familiares eles produzem mais, né, a produção vegetal, enquanto que você tem diferenças entre esses estados. Muito bem, e aí a gente separou por cada atividade, vocês vão encontrar na cartilha separando de onde tem o principal ponto do valor da produção deles, em cada uma das atividades. E aqui você vê para cada região os que estão associados a associações de moradores, a associações de produtores e a cooperativas. Então você vê que o percentual de cooperativas é o menor deles. E aqui a gente fez um mapa mostrando os municípios ali, né? Sem cooperativas eles não conseguem acesso ao mercado. Questão de financiamento, né? Ele foi perguntado, você recebeu financiamento? 13% deles disseram que receberam financiamento, 12,3% dizem que recebem financiamento, 87% dizem que não recebem. Aí a gente sabe quais são as dificuldades do agricultor familiar, né, acessar, a importância de assistência técnica. Né? Então, se ele não tem assistência técnica, ele não vai ter acesso ao financiamento, porque uma coisa vai ligar a outra. E aqui a gente separou cada um dos municípios, né? Os vermelhos são aqueles que têm menor acesso, né, que vai de 0,2% a 1%, e os azuis e os verdes são aqueles que você tem 30%, cerca de 30% a 70%. Então você nota a situação dada ali. Então, assim, eu tentei colocar, fazer uma tempestade de ideias aqui, de mostrar para vocês o seguinte: você tem, mesmo, né, sendo Alagoas do estado não tão grande da federação, você tem uma heterogeneidade e diferença ali entre as três regiões do estado, né? O leste, você tem os agricultores diferenciados em relação ao sertão, em termos de acesso ao mercado, a uso de tecnologia e cidade. As políticas públicas são fundamentais, aí destaque crédito, assistência técnica, e não só isso, a gente estava até conversando aqui antes com o Rodrigo, a questão de que a saúde, né, é fundamental, principalmente a primeira infância. Nós estávamos falando aí de um economista famoso, James Heckman, né, que ele criou a equação da prosperidade. O que é a equação da prosperidade? Toda política pública deveria focar na primeira infância, que é pegar o pré-natal e até os 3 anos, porque é nesse período que a pessoa forma toda a capacidade dele de desenvolvimento na infância, na pré-infância ali, na primeira infância, porque aquilo ali é onde que o Estado, se o Estado, cada R$1 que o Estado investe, ele consegue recuperar muito mais, porque você evita uma série de problemas no futuro, melhora o desempenho escolar do estudante, uma série de coisas. Então, assim, quando a gente fala de políticas públicas para a agricultura rural, não pode ser políticas de produção técnica, assistência técnica
E, né, é também a questão da educação, a questão da saúde, é um conjunto de políticas públicas que tem que estar ali em sinergia para poder mudar essa situação. Além disso, né, o cooperativismo, a associativismo são fundamentais e hoje nós temos várias experiências, né, na região de cooperativas que surgem, crescem a partir, né, porque no caso da cooperativa, a partir da participação dessas pessoas, a partir do envolvimento dessas pessoas com isso. E que esses agricultores precisam ter atividade de agregação de valor. Onde que está a agregação de valor? Está na tal da economia criativa. Então você tem que aproveitar o potencial do turismo, o potencial da fruticultura e juntar a ideia da ecogastronomia, da gastronomia com o turismo, com os agricultores familiares, e a partir dessa você consegue agregar valor, você consegue certificar o produto e colocar esses agricultores em nicho, porque eles não vão conseguir se inserir numa fruticultura convencional, numa produção convencional na cidade. Então, existe, né, questão social, questão econômica, questão quando a gente fala de agricultura familiar, a sustentabilidade econômica, social e ambiental inserida. Então, assim, eu tentei aqui trazer alguns elementos polêmicos, acho que o mais importante é a gente discutir, porque toda a informação está aí na cartilha, eu estou à disposição né, para outras discussões que vocês quiserem, e você pode ficar à vontade. Quando vocês criticarem isso até ajuda. Cara. Quando for fazer o censo daqui 10 anos, daqui 8 anos, e o pessoal do IBGE melhorar e entender melhor. Então, acho que é bom a gente estar à disposição. E esse é o papel. E aí eu deixo à disposição de vocês aí. Só colocando a equipe aí, esses dados foram sistematizados por a equipe. O grande é sempre bom no carro crédito aí. Estou colocando aqui a nossa equipe lá envolvida nesse. Obrigado, professor. Eu vou passar aqui para você ajudar aqui para os representantes, lembrando que a gente vai depois receber mais exemplares e a gente vai distribuir para as entidades. Mas eu também tenho da cidade. Lembrando que tem QR Code também para ter online. Ele passa pelo Golfo do Nordeste. E aí a gente pode abrir aqui para discussões, né? A questão que o professor Marcelo falou aqui do IBGE, a gente, só para complementar a informação, a gente está tendo secretária, várias reuniões com a CEPLAG para discutir questões de dados e informações, inclusive da agricultura e da agricultura familiar. E uma das pautas é juntar todas essas bases de dados que eu falei lá no início, né, para trazer um painel de informações mais assertivas, os programas que a gente tem, junto com os dados oficiais, que é o censo. E aí a gente está falando também de trabalhar com as READs, que são as reuniões em cada município do IBGE. São reuniões localizadas, municipais, e que são levantados os dados que compõem essa informação que está aí no censo. Né? Depois ela é compilada e é discutida em âmbito estadual. Isso também é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar bastante, porque existem lacunas nas informações do IBGE. Então, estou à disposição do professor Marcelo aqui para a gente discutir as informações, a questão do fundo, né, a questão das informações. Posso fazer umas considerações? Pode falar. Mas primeiro, Deixa eu Marcelo. Sentar. Aqui seria. Marcelo, primeiro, meus parabéns pelo trabalho. A gente sabe o esforço que é fazer uma compilação de informações como essa. Eu comentei, né? Eu morei em Minas Gerais, eu trabalhei numa entidade de classe em Minas, eu fiz muito parceria com a FZ. Então tenho bastante admiração pela escola. Você mostrou alguns dados de coisas que a gente já vinha lendo, por exemplo, uma coisa que preocupa muito. Houve um aumento de concentração fundiária entre 2006 e 2017, que os 2 censos que a gente tem. Apesar quando você vê a geração de empresa, a agricultura não familiar ganhou o posto de trabalho e a agricultura familiar perdeu o posto de trabalho. Então há um caminho muito claro de perda de espaço desse tipo de agricultura no país como um todo. Algumas informações que você traz, por exemplo, o uso de agrotóxicos é só
um terço dos agricultores utilizam. Pode ser visto como uma questão positiva até. Dado que há uma falta de assistência técnica, é melhor não usar. O uso de defensivos tem toda a questão ambiental envolvendo atrás dela. A gente andando pelo estado vê, por exemplo, uma informação que eu acho que não está no censo, não sei se não conseguiu, não é tão fácil captar, a utilização de tecnologias e práticas de produção agrícola, utilizando a ecologia, a agroecologia, por exemplo, práticas de conservação não só do solo, mas de práticas que promovem a conservação ambiental, manejo correto da água. Isso eu não sei se, óbvio, não dá tempo de mostrar tudo, mas a gente vai ver um material legal, mas assim, me parece que talvez seja difícil captar essas informações. Há um dado que a gente não vê, mas que eu acredito que é um problema não só de Alagoas, mas de outros estados da região Nordeste, a questão do título das áreas, a posse das áreas. Isso é uma questão, por exemplo, com aquelas comunidades quilombolas e comunidades indígenas, é bastante complicado. Ou seja, há muita área indígena, muita área de quilombo que não está demarcada ainda. Há uma relação do turismo, que é especial em Alagoas, fantástico, mas é uma relação do turismo com a agricultura familiar que é muito complexa também. Não só a organização da agricultura, mas o foco de investimento de empresas de turismo muitas vezes excluem esse público, excluem essas questões envolvendo a posse e o título da terra, por exemplo. Eu tive essa semana no Alto Sertão, conversando com muitos agricultores, a gente fez um evento grande com agricultores, e quando se toca de turismo, a primeira reação deles é o pé atrás. A gente não quer turismo aqui. Aí quando você começa a conversar que existe turismo base comunitária, você começa, a gente já faz isso aqui. Então assim, eu estou colocando só alguns temas, alguns que eu não vi refletido nessas informações, mas porque eu acho que também falta na própria base de dados do IBGE. O censo tem muita coisa que ele não capta ainda. Mas uma coisa, Rodrigo, que você estava conversando aqui, eu acho que a gente precisa, todas as organizações que estão em Alagoas, a gente precisa começar, inclusive é isso que você falou, a organizar esses dados. Existe muita informação também que a gente não usa. Sim. Então, assim, há uma série de questões, mas essa da perda da representatividade da agricultura familiar perante o setor, o nível de concentração fundiária aumentando, com todos os possíveis impactos sociais, econômicos e ambientais que isso traz, acho que é um alerta para as organizações, para o Estado, para que a gente precise olhar com bastante carinho esse processo e esse público. Mas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Só vou fazer um comentário rápido, em relação à regularização fundiária, lá no Oxan, a gente até produziu um material que a gente pode disponibilizar, vou até enviar, que é cada estado, porque o governo federal, o último governo, ele deixou de lado essa parte da regularização fundiária. Os governos do estado, alguns estados têm uma terra, não sei como é que é aqui na Lagoa. Liberal. E aí, alguns estados assumiram esse papel. E aí a gente pesquisou todos os estados, o que existiam de regularização fundiária, a gente fez uma proposta como o estado deveria agir nesse ponto. Então é um material interessante que depois eu vou mandar para cá. E a outra coisa são os quilombolas, Esse ano no censo a gente vai ter uma novidade que é mapear a população quilombola que existe. Então, baseado nos dados de ciência agropecuária e outras bases, o IBGE, para poder identificar essa população, ele fez alguns mapas sobre onde estão essas comunidades quilombolas. Nós fizemos até trabalho onde era o mais representativo, era Bahia e Piauí, nós fizemos até uma cartilha sobre essas comunidades. Eles têm que realmente, eu concordo com você, esses pontos que você coloca. E o questionário de ciência agropecuária foi muito reduzido, o último, por causa do custo. Só para você ter uma ideia, na época lá, era o governo Dilma, eu era o presidente da SOMER, o governo anunciou que não ia fazer censo agropecuário. Aí a gente teve, eu até liderei esse processo, nós tivemos que ir a Brasília, ir lá naquela Câmara, naquela
Câmara de Reforma de Agricultura e Reforma Agrária que tem lá no Senado, né, aquela comissão lá, aí os senadores pegaram aquelas verbas que eles tinham para bancar o censo. Como o valor que eles tinham é menor, o questionário tem que ser reduzido. Mas quase que nem censo. Qual o censo populacional está fazendo 2 anos? Mas eu concordo com você. Professor, me chamou a atenção, se não me falha a memória, que houve irregularidade na elaboração do censo agropecuário, houve atrasos, sempre uma característica era de que o percentual da área ocupada pelos agricultores familiares no Brasil inteiro era sempre menor do que o valor bruto da produção desses agricultores familiares. Pelo menos era essa, em geral, eu vi na maioria dos estados do país. Em Alagoas se inverteu. Eu vi aí que a área detida pelos agricultores familiares é superior ao valor bruto do setor. Eu acho que isso é um motivo de preocupação. Eu creio que se deve aprofundar porque isso acontece no nosso estado. E com referência à questão do acesso à terra, que falou no nosso companheiro, nós somos coordenadores também do programa do UNICEF, da Delegação da Secretaria de Agricultura, Programa Nacional Territoriário, que a gente chama de Terra Brasil, e desde 2018 não se foi feita nenhuma aquisição de terra através do programa do Fundo de Terra e Reforma Agrária. E, na realidade, também no fundo desapropriado, nenhuma propriedade permite em nosso estado. O Iteral hoje assumiu os 2 papéis. Está pesquisando. Esse trabalho, a gente já está, junto com a Emater, acho que a gente nunca esteve tão próximo da Emater quanto a gente está tendo agora. Porque a gente tem um entendimento que a gente precisa da Emater, a gente precisa de Iteral, a gente precisa de Iteral e da ADEAL, todo mundo junto para que a gente fortaleça a agricultura. Então, esse papel da gente se aproximar mais, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, mas a gente já startou para dar continuidade no ano que vem. Esse cronograma de concurso para a gente é um cronograma maravilhoso. A gente tem, na verdade, são boas expectativas e boas perspectivas a partir de dados já consolidados mais de 2017 e temos a esperança de que no próximo censo Alagoas tenha evoluído, tenha desenvolvido e todos que estão aqui presentes com certeza serão participantes desse progresso. Não é o Loureiro da Federação da Agricultura. O senhor não abordou, quer dizer, eu cheguei atrasado, mas aqui pelo censo que o censo não aborda, é o problema das associações, né? Eles estão tendo um problema seríssimo, então não querem. Principalmente as mulheres. Quando elas se educam, não quer ficar, né? Aliás, não é um problema só daqui, que é da Europa toda, né? Os agricultores franceses hoje em dia praticamente não saem de passagem, porque as mulheres não querem ficar no clube. Então aqui a gente já está com esse problema, vamos falar. Mas se vê até aqui pelo perfil que você botou, porque isso aí já estudei muito o censo de 2017, certo? E você vê o seguinte, aqui, quando você bota aqui, a quantidade de vão é muito baixa. Em relação só tem de pé, né? Esse fato que você coloca é extremamente relevante. E como o que a gente deve fazer para poder atrair os jovens? A experiência mostra o seguinte, que você tem que trazer novidades. Por exemplo, essa questão hoje, a agricultura está muito gourmetizada. Então é você pegar ecogastronomia, é você pegar essa produção certificada, orgânica. Você tem que trazer coisas ligadas ao meio ambiente, às tecnologias de informação e comunicação para poder atrair jovens. As experiências que têm dado certo são mais essas. Mas é um tema extremamente relevante, que a sucessão, né, da agricultura familiar é para. Agradecemos a presença de todos e sintam-se à vontade no jogo.